Você jura que está bem, mas a sua mente está gritando e você simplesmente não percebe. Vamos conversar sobre traumas? Um negócio muito interessante da gente entender é que esses traumas invisíveis, eles são muito mais perigosos. Por quê? A sociedade tende a dar mais importância àqueles traumas que são visíveis. Alguém passou por um acidente de trânsito, fez alguma cirurgia. Isso gera um sentimento de empatia, de querer ajudar. Mas quando se trata de um trauma interno, é diferente. Porque esse trauma, ele vai estar relacionado justamente a alguns comportamentos que algumas pessoas não vão entender também. A questão da reatividade, a questão de querer ficar mais afastado, de até explodir, que são reações traumáticas. As pessoas tendem a, olha, fulano é chato, fulano não presta, fulano é melhor ficar longe dele, deixa ele para lá. Então a gente vai percebendo que esses traumas, essas situações afetam a forma da gente lidar com o mundo, os relacionamentos, trabalho, até a questão de estudo e tudo mais. Então, que sintomas de traumas a gente pode entender nas pessoas? Mudanças bruscas de comportamento, dificuldade de relacionamento, rigidez cognitiva, que é a dificuldade de mudar de ideia. A gente tem também a dificuldade de conhecer novas pessoas, de se abrir para novas ideias. Então a gente vai percebendo que boa parte da população tem o que a gente chama de traumas não tratados, sabe? Então, quando a gente tem esses traumas não tratados, eles passam a fazer parte da nossa personalidade e eles influenciam a forma que a gente vê o mundo. Deixa eu te perguntar, uma pessoa que já foi traída, ela tem medo de ser traída de novo? Claro que tem, se esse foi o trauma. Se alguém foi, de certo modo, abusado ou abusada, essa pessoa tem medo de passar por isso de novo? Tem. Então, essa pessoa acaba de se retrair, de não experienciar novas coisas por esses medos. Não importa qual seja a natureza do trauma. Se você passou por um, você não quer passar por isso de novo. A questão é que no processo terapêutico, quando a gente fala de psicologia, é necessário compreender a raiz desse trauma, compreender ele para depois dar um novo significado para ele e assim tirar uma lição dele. É assim que a nossa mente, o nosso cérebro vai fechar esse ciclo. Tá entendendo? Ele fecha esse ciclo para que a gente possa de verdade progredir. Quantas pessoas já tinham medo, alguma fobia específica, tinham medo, sei lá, de andar de avião e fazendo a exposição gradual, entendendo o porquê desse medo, ela conseguiu fazer isso. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente que ela tinha um medo enorme de andar de ônibus, porque teve um assalto no ônibus. Ela não tinha sido afetada, mas ela ficou com muito medo. E qual foi a estratégia que a gente fez para lidar com isso tudo? Nós fizemos uma exposição gradual e também um ensaio mental. Ela ensaiava na cabeça, indo pegar um ônibus, ela tomava primeiramente distâncias mais seguras, coisas mais rápidas, mas a partir dessa exposição gradual a essa situação, aquele trauma foi se dissolvendo. Então, é muito importante que que a gente possa, na verdade, compreender a natureza e adotar a estratégia certa. Não é a estratégia certa no geral, a estratégia certa para você, para lidar desse trauma. Porque você pode muito bem superar. Você pode superar um abuso, pode superar uma traição, pode superar um sonho que você não conseguiu alcançar. Isso tudo é possível. Então, se você conseguir alguém, um terapeuta que você confie, entre nessa, você vai conseguir se livrar desse trauma. Então, eu estou aqui para dizer que é possível. Esses traumas que a maioria das pessoas não tem tanta paciência de lidar, eles são tratáveis. Uma das maiores características da natureza humana é o seu poder de adaptabilidade. Então, você pode sim se livrar disso. O que é que você tem feito para lidar com isso? Ou melhor, você sabia, ou eu conversando aqui com você, você se lembrou de algum trauma que você tenha passado?
É o momento de dar adeus a esse trauma. Então, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo vídeo.